Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e nós estamos aqui novamente para mais um pré-jogo. Esperamos aí que, tirando a zica daquele jogo horrível contra o América, minto, não foi um jogo horrível, sejamos justos. O Santos não jogou tão mal, mas é horrível perder. Então é hora de sacudir a poeira e enfrentar aí o Atlético, nosso rival aqui do Paraná, né? Time que a gente acabou conhecendo mais porque nós somos paranaenses. Time que vem numa crescente, está aí vice-líder do brasileiro, time difícil. E eu tô naquela vibe assim, meio do jogo contra o Ceará. O Santos não é exatamente favorito, vai ser um jogo complicado, a gente não pode esperar assim uma vitória fácil, mas a nossa esperança é que o Santos faça aí valer o mando de campo, o retrospecto bom que tem na Vila e consiga aí os 3 pontos contra o Furacão da Baixada. É o Santos, quando joga contra, pelo menos nesse campeonato, quando tem jogado contra equipes que têm um pouco mais de qualidade, que saem para o jogo, que dão espaço, o Santos tem conseguido jogar. Essa é a verdade. A gente está enfrentando dificuldade nas equipes que jogam um pouco mais retrancadas, que conseguem, através do contra-ataque, impor uma dificuldade grande para o Santos, e é onde a gente tem sofrido. Então, em teoria, esse é um jogo que o Santos deve conseguir jogar um pouco melhor. Como disse o Danilo, o Santos não jogou mal contra o América. O problema é que a gente tomou um gol de um cruzamento que acabou entrando no gol, e a partir dali a gente tem que correr atrás do resultado. E o estilo de jogo do Diniz para correr atrás do resultado não é legal, porque é aquele que você fica tocando a bola, não acha espaço para tomar o gol no contra-ataque, foi o que aconteceu no segundo gol. O jogo já estava no final, não ia mudar nada daquilo. 1-0, 2-0 é melhor, pelo menos o Santos está em cima. Mas para esse jogo contra o Atlético, a gente espera um pouquinho tanto de evolução quanto um pouquinho mais de futebol pelo Atlético também. O Atlético ele é vice-líder do brasileiro e tem aproveitamento melhor do que o do Bragantino, que é o líder, porque tem um jogo a menos. Então, assim, é uma diferença mínima, 2%, assim, mas mesmo assim, o aproveitamento deles é o melhor do campeonato no momento. Então a gente tem que esperar aí um jogo bem difícil, bem complicado, e o Santos vai ter as suas próprias complicações. Já não basta o adversário ser complicado, o Santos vai ter, além da ausência do Pará por suspensão, e que assim, entre aspas, estamos comemorando, né, cara? Assim, é bem entre aspas, porque a gente não gosta de ficar sem um jogador, claro, porém a gente vê que o Pará vem numa sequência ruim há um bom tempo. Tanto que os melhores jogos que a gente pôde comentar do Pará esse ano foi o dia que a gente falou, hoje o Pará não comprometeu. Então, para você ver que o nível do Pará esse ano não tá legal, cara. Não encaixou, o ano não tá bom para ele. E o Felipe Jonathan, bem parecido com a situação do Pará. Eu dou um descontinho pro Felipe Jonathan porque ele chegou a fazer 1 ou 2 jogos melhores, assim, que foram bons. Mas isso lá atrás, logo no começo do Diniz. Depois disso também a gente não viu nada de tão diferente daquilo que a gente conhece, tanto do Pará quanto do Felipe Jonathan. Então a gente vai ter Madison na lateral direita, aí no lugar do Pará, e na esquerda a gente vai ter o Moraes, que vai começar como titular pela primeira vez. Já entrou no jogo contra o América, então é um sinal de que o Diniz já estava querendo ver o jogador, então assim, o Diniz já estava na confiança, porque pelo que a gente tem acompanhado do Diniz, ele precisa confiar no momento do jogador. A hora que ele sente que ele fala assim, não, agora o cara tá no momento, é a hora que ele põe. Então, quando ele não colocou o Kaique lá atrás, quando o Luan Pérez estava suspenso, ele pôs o Bosa, a gente até entendeu para não queimar o garoto, para de repente não estragar tal, mas assim, o Kaique é muito bom jogador. E o Kaique jogou bem. Aquele gol lá contra o América, o segundo, tudo bem, ele desistiu. Eu também acho que ele deveria ter acompanhado, jogado o corpo. Mas também não adiantava em nada ele de repente fazia a falta para não tomar o segundo gol e ficar suspenso por ter sido expulso, sabe? Tipo, ia trocar uma expulsão por nada porque o jogo já estava perdido, sabe? Então, assim, existem expulsões justas e existem expulsões burras. Seria uma boa expulsão se tivesse 0-0 o jogo e ele precisasse matar, tipo, derrubar o jogador para matar o lance e daí acabar sendo expulso, porque no finalzinho o Santos ia estar saindo com pelo menos um empate, sabe? Então, assim, a gente tem que pesar tudo isso. E o Kaique deve jogar também, porque o Luan Pérez ainda está no processo aí de acertar com o Olympique de Marseille, não joga enquanto isso. E
para completar toda essa história, a gente também não tem o Alisson ainda de volta, vai jogar o Camacho, mas até aí tá dentro do plano, dentro do que a gente espera também. O João Paulo deve ser titular em princípio, porque o John tá recuperando a melhor condição, mas o John tá de volta, já tá relacionado, vai pelo menos pro banco nesse jogo. A gente só vai ter certeza na hora que sair a escalação oficial, mas em princípio o que está sendo noticiado é isso. E a gente tem mais um problema, que foi o que a gente comentou no nosso especial. Caio Jorge também está de fora. E Caio Jorge, basicamente, a ideia qual é? Preservar o jogador para que ele não corra o risco de sofrer uma lesão grave na hora que ele está saindo e buscando o seu espaço na Europa. Então, a gente está cheio de desfalques. Era uma coisa que fazia tempo que não acontecia com o Santos, ter tantos desfalques, a gente estava repetindo a escalação, inclusive a gente reclamava muito porque o Diniz não mexia naquelas peças que a gente via que não estavam rendendo, e agora o Diniz vai ser obrigado a montar o time em função dos problemas que a gente levantou agora. Parar suspenso, Felipe Jonathan lesionado e talvez fique mais de um jogo fora, lesão de grau 1, um jogo é certeza, mas o Lucas Braga ficou 3 fora, então talvez o Felipe Jonathan passe pelo mesmo processo. Kaique no gol, Kaique na zaga, porque o Luan Pérez está em negociação, Camacho, porque o Alisson ainda não volta, e no ataque, mais uma vez, deve jogar Marinho, Marcos Guilherme, improvisado como falso 9, onde ele não foi bem, espero que para esse jogo agora ele consiga encaixar e funcione, e o Lucas Braga na esquerda. Então, assim, vários problemas, várias mudanças, num momento complicado onde a gente vai ter uma sequência contra os 3 primeiros colocados do campeonato. Pois é, a esperança da torcida, pelo menos a minha, é que esses desfalques se tornem reforços melhores, né? Substituições melhores, que nem foi com o caso do Alisson, né? O Alisson vinha aí não muito bem, com aquele futebol do Alisson que a gente conhece, bastante limitado no toque de bola, no passe, na saída de jogo. O Camacho entrou muito melhor. Então, nós todos, torcida santista, esperamos que as saídas do Madison, do Pará e do Felipe Jonathan, que são exatamente as peças mais criticadas desse time, venham com substitutos melhores do que eles estavam jogando. Então, acho que vai ser interessante ver o Madison e o Moraes desde o começo do jogo. Eu tenho boas perspectivas com relação a isso. E o Kaique, eu sinceramente não coloco a culpa nele. Ele estava jogando o jogo inteiro, ele só tem 17 anos. Ia ter que ganhar na corrida. Estou falando do segundo gol, né, contra a América. Ia ter que ganhar na corrida de um cara que entrou durante o jogo, que estava bem menos cansado. E a vaca já tinha meio que deitado mesmo. Então, assim, não dá para jogar nas costas do garoto aí a responsabilidade da derrota para o América. Nada a ver com isso. Então, apesar de ser uma defesa bastante desfalcada, porque se você for parar para pensar, o único titular da defesa é o Luiz Felipe. Então, assim, não é uma defesa que você olha e pense, caraca, vai jogar, acabou, assim, perdemos porque está muito pior do que estava antes. Não, João Paulo, assim, pelo momento que o John estava, eu estava preferindo o John, mas não dá para dizer que o João Paulo prejudicou muito com as atuações que ele teve. Saída do Pará, entrada do Madison é algo que todo mundo estava pedindo faz muito tempo. Saída do Felipe Jonathan para a entrada do Moraes, mesma coisa. A saída do Luan Pérez, sim, é uma grande perda, mas eu não acho que o Kaique seja assim, uma queda muito grande. Por outro lado, o que mais me preocupa é, teoricamente, o melhor setor do Santos, porque eu não gostei desse ataque com formação Marinho, Lucas Braga e Marcos Guilherme, muito porque o Lucas Braga e Marcos Guilherme parece que não estão se entendendo. Assim. Os dois gostam de, assim, pelo menos os dois mostraram o melhor futebol no Santos, jogando naquela posição de ponta esquerda, e parece que com os dois lá, ou os dois estão no mesmo lugar, ou nenhum dos dois está naquele lugar bem, assim. Então eles parecem meio que uma dança das cadeiras, assim, ninguém sabe direito onde tem que estar, e aí às vezes o Lucas Braga faz o centroavante, ele não é bom nisso, e aí às vezes o Marcos Guilherme acaba puxando mais para o meio, e também não tem sido o futebol bom que ambos demonstraram na ponta esquerda. Bato aqui na minha tecla, defendo muito a tentativa do Jean Mota, para daí matar duas, assim, você coloca um cara que já mostrou que é bom de falso 9, e põe o Sanches lá para assumir a posição. Mas acho que vai ser isso mesmo para começo de jogo aí. João Paulo, Madison, Luiz Felipe, Kaique Moraes, Camacho, que entrou bem, acho que vai virar titular mesmo. Giamota e Pirani, que não vem tendo bons jogos, mas
Mas também é garoto, né? Então, assim, acho que tem que ir dando tempo pro Pirani, só, enfim, cuidar um pouco mais dele, né? Porque ele sempre é substituído pelo Sanches. Ele já acho que já entra meio tipo, tanto faz, assim, eu vou ser substituído mesmo, né? Então, talvez procurar algum substituto para ele, apesar de estar meio difícil. E aí no ataque essa baguncinha aí do Diniz. Lembrando que é a escalação provável, mas não é certeza. É porque a gente viu já no Globo Esporte, já viu no Gazeta Esportiva, e eles dificilmente erram, mas possivelmente vai ser essa escalação. E aí para enfrentar um Atlético que é um adversário bastante difícil, né? A gente espera que o Santos faça um jogo bom, porque fez jogos bons contra times que saem para jogar, times que dão um pouco mais de espaço, como foi contra o Fluminense, contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro, até contra o Grêmio, assim, que perdeu mais, assim, perdeu pontos mais por falhas do que por jogar mal. Mas o Atlético é um time que não só vem bem, como a Nádia Mauad, que é uma repórter aqui de Curitiba, ela tem falado muito sobre o trabalho do Antônio Oliveira, que, lembremos, foi auxiliar do Gesualdo e passou pelo Santos, então é quase uma lei do ex-trocado, né? O Diniz trabalhou no Atlético, esse cara trabalhou no Santos, e que ele adapta o time para jogar a cada adversário, coisa que o São Paulo mais ou menos fazia, assim, né? O último treinador que mais ou menos fez isso no Santos foi o São Paulo. E aí é um troço que a gente meio que fica preocupado, mas se ele fosse tomar como exemplo os times que tiveram mais sucesso contra o Santos, seria jogar retrancado e buscar um contra-ataque, assim, que nem fizeram o América, mais ou menos, o Sport bastante, o Juventude mais ou menos também, né? Muita retranca. E eu não vejo esse Atlético Paranaense fazendo isso. Então eu acho que é possível sim que seja um jogo mais aberto e que, pelo menos com essa formação, o Santos não precise cruzar tanto. O Santos vá mais pelo chão, sem Felipe Jonathan, sem Pará, e tenha mais movimentação, a famosa movimentação do Diniz, que lembramos, não estará em campo também. Não sabemos aí se vai ser o Zuma ou o Márcio Araújo que vai estar dirigindo o time, mas até aí o Antônio Oliveira também não deveria estar dirigindo o time, porque oficialmente ele não poderia ser treinador no Brasil, mas isso é uma outra história. Mas enfim, vai ser um jogo difícil, eu não espero um jogo fácil. E um Atlético aí que vem com, nos 8 jogos dele, 6 vitórias, um empate e só uma derrota. Então, excelente campanha. Mas, no ano passado, o Santos estava aí, entrou no mesmo clima, né, de vamos cair e vamos lutar contra o rebaixamento. 2 derrotas, acho que um empate e uma derrota, pegou o Atlético líder, 100% de aproveitamento, também era só 2 jogos, tá? E ganhou. Então, o Santos tem um retrospecto muito bom contra o Atlético na Vila. Segundo consta, não vi direito as estatísticas, mas o Atlético nunca ganhou do Santos na Vila desde que começaram os pontos corridos. Isso remonta lá desde 2003. E, de fato, eu não lembro de ter visto o Atlético ganhar do Santos na Vila no Brasileiro. Na Libertadores eu sei que ganhou, mas eu prefiro não falar disso, que da última vez eu comentei e deu azar. Mas enfim, não vai ser um jogo fácil, o Atlético é um adversário difícil e esperemos aí que o Santos demonstre aquele futebol que mostrou contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo principalmente. O Danilo falou, jogou a real, né? O Atlético é um time que o Santos costuma ganhar na Vila e perder quando vem para Curitiba. É meio que troca de 3 pontos no campeonato, assim. Como joga na Vila, a gente espera que o Santos jogue melhor, consiga se impor. Eu acredito que o técnico, o Antônio Oliveira, ele vai armar um time para ter velocidade nos contra-ataques, para ter uma reposição muito rápida, fazer aquela transição ofensiva com muita velocidade, porque o Atlético tem jogadores muito rápidos, então é uma característica mais ou menos do time do Atlético, assim, que já vem de alguns anos, assim, ter jogadas de velocidade no contra-ataque para matar o jogo. Então eu acredito que ele vai trazer isso, mas eu tô com o Danilo. O time não vai ser tão retrancado, assim, ele não vai ter uma postura igual do Juventude, não vai ter postura igual do Sport, sabe? Não vai ter postura nem do América no começo do jogo, né? Que o começo do jogo o Santos pressionou a América, criou um monte e o América não conseguia sair de trás. O América foi começar a jogar depois nos 30 do primeiro tempo, que foi quando o Santos baixou o ritmo, porque também na maratona, que é o calendário brasileiro, não dá para manter um ritmo desse, sendo que você joga 2, às vezes 3 vezes na mesma semana, praticamente, né? Você faz um jogo no sábado, um na terça e tá jogando sábado de novo ou domingo.
Então ninguém aguenta, né? E assim, a tendência é você ter um time base que é mais entrosado, que é aquele que treina junto, e algumas peças que vão complementar. Então não dá para exigir fisicamente, assim, vamos manter esse ritmo. Cara, se fosse assim, era fácil, era só você exigir que todo mundo corresse igual ao louco e a gente ganhava todos os jogos, né? Então tem toda essa dificuldade. Mas eu acho, assim, eu tô com o Danilo na questão do sentimento contra o Ceará. A gente vai com aquele pé atrás, pensando, né, que o adversário está no momento melhor. O Atlético vem numa crescente nos últimos anos. É uma coisa que a gente já falou aqui em outros vídeos. Começou lá atrás, começou em 95 a reestruturação do Atlético. E a partir de então o Atlético começou a crescer com estrutura, foi tendo times melhores, chegou a ser campeão brasileiro, e foi aquela coisa, crescendo, crescendo, crescendo. E daí a gente vê o time sendo campeão da Sul-Americana, no ano seguinte campeão da Copa do Brasil, e se mantendo em boas posições no campeonato. Mesmo quando o momento não é muito bom, o Atlético não fica tão para baixo, sabe? Ele tá bem, assim, e com estádio moderno, dinheiro em caixa, o Atlético tá com uma grana guardada por causa do pagamento da Arena Baixada. Então, assim, toda essa estrutura e todo o futebol, todo o planejamento, sabe? O William Thomas está aqui no Atlético fazendo o trabalho dele que começou lá atrás, foi interrompido, agora ele retomou, voltou, está trabalhando nisso. A gente vê, existe um planejamento de você pegar o treinador da tua casa, que conhece a filosofia da equipe, e daí, se você vê que ele tem qualidade, você fala, não, pode, esse cara vai assumir o time principal, porque às vezes é mais barato e você não precisa daquela fase de transição para o cara se adaptar, porque ele vai querer as mudanças, vai querer trazer os jogadores. Não, o cara simplesmente ele está subindo ali do time B para o time principal, conhece o time principal que está todo dia treinando contra ele, né? Porque normalmente o time B é o sparring do time principal, né? Então tem muita coisa assim que é interessante. E o Atlético está nessa crescente, e a gente está vendo nesse campeonato como a campanha deles está boa. Porém, a gente tem sempre a esperança, porque o Santos jogando na Vila costuma jogar bem e costuma se impor. A gente deu azar aí em alguns resultados recentes na Vila, mas o Santos tende a jogar muito bem e conseguir vitórias na Vila, coisa que fora de casa parece que a gente não larga do pijama. Pois é, e aí na zica reversa aqui, né, o Santos não ganhou nenhum dos dois jogos em que não teve o Diniz à frente. Né? Os dois jogos que fez com o Márcio Araújo, daquela expulsão do Diniz no jogo contra o Boca, aquele absurdo que não tinha nada a ver. Enfim, ele ficou fora dos dois jogos, né? Strongest e Barcelona de Guayaquil. Márcio Araújo dirigiu os dois, Santos perdeu os dois. Então, não, talvez aquele movimento a movimento do Diniz faça aqui um pouco de falta para os jogadores, mas eu acho que não vai ser isso que vai fazer o Santos perder. Quero crer que o Santos perder vai ser pela falta de treinamento, pelos desfalques, mas não pela falta do Diniz efetivamente. E aí lembrando que esse é o primeiro jogo, a gente ficou falando muito dessas sequências, né, dos 4 jogos mais difíceis, desses 2 jogos que nós tínhamos mais fáceis, os 4 jogos foram bem, esses 2 contra Sport América foram muito mal, e esse é o primeiro jogo de uma série de jogos bastante complicados que nós teremos até o fim do mês. Então aí só para dar um preview aí para vocês, né, uma prévia do que nos aguarda esse mês, a gente pega o Atlético, sábado tem o Palmeiras no Allianz Parque, na outra quinta tem o primeiro jogo já da Sul-Americana contra o Independiente, em casa. Domingo pega o Bragantino. Então a gente vai pegar só nesse mês, o G3 direto do brasileiro, né? Líder, vice-líder, o vice-líder, o terceiro e o líder. Só timão, inclusive, né? Todos os times jogando bem. Na outra quinta, Independiente e Santos, na Argentina. Santos Atlético Goianiense, domingo, pelo brasileiro. E aí na terça, eu acho. Na quarta, Santos e Juazeirense. Então, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Só pauleira esse mês, então aí é a hora da gente ver se esse esquema do Diniz vai funcionar mesmo e se a gente consegue mostrar um futebol bom. Lembrando que é complicado, porque daí a gente, por exemplo, perde o Felipe Jonathan, que estava muito criticado, que talvez estivesse na hora de sair, mas ele nitidamente está saindo por desgaste físico. Antes de começar essa sequência, a gente já está perdendo os jogadores por desgaste físico. Então é torcer muito, mas muito mesmo, para esse pessoal que entrar aí, que for sair do banco para suprir essas faltas, Moraes, Madison, Zanocelo, Sanches, assim, que demonstrem uma boa condição física e técnica principalmente,
para que o Santos não afunde nesse mês, que é um mês bastante difícil. E aí vai muito também da estratégia do time e dos resultados também, né? Tipo, a gente não pode simplesmente abrir mão e falar assim, vamos no clássico com reserva, daí toma um cacete por aquela pressão. Não, tem que jogar com sabedoria. Então, assim, contra o Atlético, a gente vai com com os desfalques que a gente elencou. A maioria deles é natural, né? Seja por lesão, por suspensão, e a gente só tem a do Caio Jorge ali por conta de uma possível transferência que talvez nem aconteça. Eu acredito que vai acontecer em algum momento, mas mesmo assim, tá preservando e assim, é problemático porque é um dos principais jogadores do time do Santos. Contra o Palmeiras, a gente tem que ir com o que é melhor, porque é clássico, cara. Clássico, a pressão é outro, o jogo é outro, não dá para você simplesmente achar. De vez em quando você ganha um clássico jogando com teus reservas, você joga com time misto, mas a tendência é sentir mais e a pressão vir maior porque a torcida cobra. Vai cobrar, cara, por que nesse jogo a gente não escalou o time melhor? Aí a gente vai jogar contra o Independente na Sul-Americana, tem Kiko que tem de melhor, porque a gente tem chance de passar de fase, tem chance de ganhar mais dinheiro passando de fase, tem chance de conquistar um título internacional num ano que a gente já perdeu a possibilidade de continuar na Libertadores. Então tem vários poréns aí que a gente pode dar um foco, dar um gás, né? Espero que o Santos leve com essa seriedade a possibilidade da Sul-Americana, porque financeiramente é bom e, cara, imagine se o Santos consegue um título que ninguém estava esperando, cara. A gente não esperava. Pô, sensacional. E as premiações vão aumentando consideravelmente o prêmio em dólar. Então, sim, vale 5 vezes mais quando cai no caixa. E depois, entre os jogos, a gente vai pegar o Bragantino. Esse jogo é aquele jogo que ali depende. Vai depender do resultado do jogo, do primeiro jogo contra o Independente. Mas eu acho que você vai com o que tem de melhor e assim, o que tem de melhor disponível. Então, se, por exemplo, o Marinho, a gente fez o teste de esforço de carga, ou fez o teste do ácido úrico e tá vendo que tá ficando preocupante. Esse é o jogo que você preserva um ou outro jogador. Aqueles dois, talvez no máximo três ali, por conta de deixar ele mais inteiro para poder jogar o jogo de volta. E Copa do Brasil, que a gente vai ter que levar a sério, né? Porque a gente deu muita sorte no sorteio, entre aspas, bem entre aspas, a gente deu muita sorte, porque a gente pegou um adversário dos mais acessíveis disponíveis. Então, se a gente confirmar o favoritismo que o Santos tem nesse jogo, a gente passa mais uma fase e é mais dinheiro entrando nos cofres do Santos, que são muito necessários, é um dinheiro muito necessário. O Santos está precisando, tem que fechar as contas, tem que fechar o ano. Por isso que está negociando jogadores também, porque só o dinheiro do dia a dia não tem. Lembrem-se, não tem bilheteria esse ano. Esse ano é mais um ano que não vai ter entrada de bilheteria, o Santos vai viver só de dinheiro de TV e dinheiro de venda de jogador. É o que vai acontecer. Então a gente tem que esperar esse tipo de saída. É ruim, lógico. O time estava engrenado, redondinho, bonitinho. Foi só Luan Pérez e Caio Jorge não jogar que parece que já deu uma desandada. Mas é cedo para analisar isso. O Diniz vai ter que se adaptar, por mais que ele reclame. Faz parte do trabalho dele, faz parte de ser técnico em países que exportam muitos jogadores. Você não tem essa garantia. Veja que essa sequência de elencos que são mantidos e daí vem reforços de peso e tal, só tem nos grandes do mundo. Você só fala de time que tem muito dinheiro, que consegue manter aquela base e daí vai reforçando pontualmente e tal. É só nos grandes do mundo. Então, assim, a gente está falando aí de talvez 20 times no mundo inteiro. E aqui no Brasil não, cara. Aqui no Brasil, toda janela, seja do fim do ano, seja do meio do ano, vai a gente embora. O técnico tem que se adaptar rápido. E é isso que a gente fica sempre com o pé atrás com o Diniz, porque o Diniz parece que é um cara que é teimoso e só joga de um jeito. A gente já tá dando graças a Deus que ele mesmo tem mandado o time dar chutão em alguns momentos, então já tirou um pouco daquele medo que a gente tinha da saída de três, e da saída lavoupiana, que ele gosta de usar, e, e torcer, cara, para que os caras, como disse o Danilo, quem entrar, execute bem, jogue bem. Se tudo der certo, o Matos e o Moraes voam nesse jogo e a gente fica tranquilo. A gente bota pressão no Pará e no Felipe Jonathan, sabe? Tipo, agora é vocês que lutem, cara. Os caras entraram bem, é opção pro Diniz. O Diniz vai escolher quem tiver melhor. Então, tomara que tudo dê certo, que a gente jogue bem contra o Atlético e que, se tudo der certo, a gente saia com mais 3 pontos aí na nossa caminhada nesse campeonato. Amém. Então, aí a gente vai comentar muito sobre esses outros jogos, né? Palmeiras, Bragantino, Sul-Americana. Vai ter bastante coisa para falar. Lembrando, inclusive, que
Tem jogadores que não vão poder jogar a Copa do Brasil, a maioria dos reforços já jogaram pela Copa do Brasil. Não sei direito como é que tá a regra da Sul-Americana. Antes não podia, não poderia também, tipo o Camacho, que já jogou, acho, pelo Corinthians, mas aí a gente vai dar uma olhadinha quando for fazer esses pré-jogos. E aí pensar no Atlético, torcer para esse monte de ex-jogador aí que o Atlético foi roubando da gente, aí, tipo Léo Cittadini, Nicão da vida, não façam nada, e que o Madison, que é o ex-jogador do Atlético, faça valer a nossa lei do ex aí. Lembrando que esse jogo tem uma peculiaridade que é ele não vai passar em São Paulo em nenhuma TV. Porque é uma coisa que até tem muito programa falando, porque a maioria dos programas que falam, dos canais que falam de Santos, Santos São Paulo ou de Santos mesmo, né? Mas enfim, do estado de São Paulo. E tá todo mundo assim, polvorosa e tal, porque o contrato que o Santos fez com a TNT, que a maioria dos clubes fez com a TNT, é que não seriam passados os jogos dos times que têm contrato com a TNT na praça do jogo. Assim. O Palmeiras fez diferente, o Palmeiras poderia passar, por exemplo, mas o do Santos não, que vai passar na TNT porque tanto o Santos quanto o Atlético tem contrato com a TNT, mas o Atlético não tem pela Premier. Então, o Premier não vai passar o jogo do Santos. Poderia passar pela Globo se tivesse o direito da transmissão, mas não vai ser o caso. Então, esse jogo não passa para o estado de São Paulo em nenhuma TV. O sábado seria talvez algo parecido, mas o Santos e Palmeiras também tem essa questão do contrato da TNT, mas vai passar pelo Premier e possivelmente, dizem aí o pessoal do estado, que pelo menos no local, talvez para aqui do Paraná também passe, Santos e Palmeiras vai passar pela TV aberta, sábado 4h30. Voltando aqui para o Atlético. Então, no nosso caso, nós aqui do Paraná podemos assistir o jogo, mas lembrando que no retorno nós vamos ter esse problema, porque o jogo vai ser no Paraná e aí nós vamos ter as mesmas coisas, só que não poderemos ver o jogo do Santos porque é contra o Atlético Paranaense. Nós temos essa bendita sorte de morar no estado do Atlético Paranaense. Então, o pessoal de São Paulo aí vai ter que sofrer, vai ouvir pela rádio, e aí no retorno seremos nós a ficar, enfim, cada um achando o seu jeito para assistir o jogo. Que horas que é o jogo, Danilo? 7h15? 7h30. 7h30. Então, galera, amanhã, 7h30, Santos e Atlético pelo Brasileiro. Cara, vamos lá, vamos torcer, foco, foco, fé e força, que a gente está precisando aí de uma recuperação aí em função dos 2 últimos resultados, até para a gente não ficar tão distante aí na tabela aí das cabeças e nem cair muito lá perto da galera lá para baixo. Vamos deixar lá para o São Paulo e para o Grêmio para eles lutarem, vamos lutar um pouquinho mais para cima. É isso, galera. Continue acompanhando o nosso trabalho, assistam nossos vídeos, comentem. Nossa, comentem, gente. Comentem que a gente adora. Um grande abraço e até mais. Isso aí, pessoal. Então, curtem, compartilhem, comentem. Se alguém for de Santos e quiser fazer que nem no ano passado, que teve um cara que foi lá e jogou Sal Grosso na Vila Belmiro, por favor, vá e jogue. Eu acredito, eu aceito todo tipo de ajuda. Tire aí a zica, jogue Sal Grosso na Vila. Se você está vendo, você mora lá perto, pegue sua máscara, jogue Sal Grosso na Vila. E se não for, só compartilhe, comente, curta, deixa aí sua crítica, sua sugestão, seu comentário, seu palpite para o jogo, o que você espera aí para o jogo contra o Atlético. E aí amanhã, então, TNT Esportes, para quem não é de São Paulo ou estado, e 7h30 da noite, para cima deles. E como disse o Danilo, ele falou, pega a máscara, joga o sal grosso. Leva o álcool em gel também, cara, falta só o limão e a carne, cara, de resto tá tudo certo. Um grande abraço. Tchau.